deixa-me lá te dizer uma coisa, Davi. O partido no poder tem legitimidade por ser o partido que lutou pela independência deste país. Sim. O que significa que a oposição que vem precisa multiplicar as suas forças para conseguir convencer e, a partir daí, influenciar através de agendas, através de propostas de políticas públicas, influenciar para a mudança. É muito importante. Para você influenciar uma pessoa que já é organizada, você tem que ser organizado. Pois. Este é o primeiro elemento. Você, sendo um gajo despenteado, desorganizado, você não vai ter palavras de influência para alguém que já é organizado. Quando se diz que a Frelimo é uma máquina, nós precisamos entender este ditado com algum tipo de cuidado. A Frelimo é o partido do dia. Para além de nós termos internamente pessoas inteligentes que pensam na ideia de garantir a manutenção do partido do dia, até nós temos a própria secreta que tem uma das responsabilidades que é garantir a manutenção do Estado. E manutenção do Estado significa muitas vezes garantir aquele que está no poder, através de relatórios de inteligência, que faz com que, a certa medida, este partido esteja um passo mais à frente. Significa que a oposição em Moçambique precisa se organizar. Quem combate muitas vezes a oposição em Moçambique não é a Frelimo, é a própria oposição entre si. E esta questão é preciso ficar muito clara. Se nós aparecemos a afirmar que a CNE muitas vezes apoia os interesses do partido do dia, não é? E por que é que nós temos esta mesma CNE que apoia interesses do dia a dar dinheiro à oposição? A ideia central era fazer de tudo para este dinheiro não chegar. Mas por que a oposição se degladia entre si? A oposição degladia-se entre si exatamente por conta destes interesses meramente econômicos e financeiros que nós temos. Para mim não faz sentido que a própria Renamo tenha combatido Venâncio Mondlane, que a própria Renamo tenha, certa medida, afastado Venâncio Mondlane, sendo que mostrava-se com pujança para representar a ideia do povo. Se o interesse fosse realmente povo, a Renamo ia apoiar Venâncio Mondlane. Se o interesse fosse povo, o Forquilha do Podemos deixaria que o Venâncio Mondlane estivesse na presidência, porque esta era a vontade do povo. O povo, ao escolher o Podemos, escolheu na certeza de que o presidente daquele partido seria Venâncio Mondlane. Não é o que aconteceu. Porque houve dissensões, houve, a certa medida, problemas internos dentro do partido, que fez com que o Venâncio fosse afastado e o Forquilha ascendesse ao poder. Este é o problema das oposições. Já tivemos recorrentemente problemas a nível do movimento democrático de Moçambique, internamente, porque uns defendem o interesse de querer monopolizar a coisa. E isto é que faz com que muitas vezes a oposição seja marginalizada. Muitas vezes o partido do dia, olhando para a oposição não estruturada, não tem como influenciar. Vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz, antes de você, permitam-me trazer este versículo, antes de você se propor a tirar o cisco que está no olho do seu irmão, garanta que o pedaço de madeira que está no seu olho seja primeiro tirado. Significa o quê? Antes de nós realmente querermos falar de influência, precisamos estruturar e organizar a oposição. Por mim, todos estes partidos que o professor escolhe chamar de partidinhos, eu, em particular, com todo o respeito, preferia negar um bocado e respeitar todos a mesmo nível, porque no final do dia o que vale são as intenções, é o objetivo, né? Mas o professor tem os seus motivos. Mas por mim todos esses juntavam-se. Okay. Da mesma forma que a Frelimo, para se tornar robusta que é, não nasceu Frelimo. Foi através da união da UNAMO, DENAMO, todos aqueles movimentos que já existiam. Mas porque existia um propósito, um interesse de garantir que a vontade popular fosse espelhada nas agendas, vamos lá dizer, de governação, havia uma necessidade de nos juntarmos. E da mesma forma eu acho que a oposição, no lugar de nós termos partido X, Y, Z, devia pensar num plano de fundir
a fim de tornarmos alguma coisa robusta e uno. A partir daí nós teríamos condições mais do que suficientes para estar pelo menos em pé de igualdade, pelo menos, porque eu sinto que a certa medida é uma grande luta, estar pelo menos em pé de igualdade que o Partido Frelimo, que é uma máquina, volto a dizer, e é uma máquina em função daquilo que é dito. Então, o que eu acho é que a oposição não perde para o partido no poder. A oposição perde, sobretudo, para si mesma. Quando quê? Quando se divide, quando se sabota, quando, na verdade, sabota as suas próprias lideranças. Isto é muito importante. A oposição devia ter se juntado na luta pela justiça eleitoral na altura. Quem justificava isto era o próprio candidato o Venâncio Magalhães. Dizia, pá, não há justiça eleitoral, então todos precisamos nos juntar pela luta. Mas quantos da oposição você viu? Pois. Quantos dos outros partidos você viu nas marchas e estas questões todas? Significa que há aqui pessoas a defender os seus interesses individuais, a defender os seus estômagos, a defender o futuro dos seus filhos. Então, isto tem que ficar claro. Há pessoas que estão como deputados ali, não estão para defender e propor políticas que vão trazer algum tipo de mudança ao povo. Muitas vezes estão pouco se lixando para este povo, estão a defender os seus interesses estomacais na Assembleia da República, estão a defender os seus interesses estomacais a nível do Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judicial. É tempo de nós acordarmos para responder à necessidade do povo. E isto parte do princípio de todos nós nos consciencializarmos que o povo é, na verdade, a nossa prioridade. E precisamos trabalhar. Você ia perceber que nem teríamos, na verdade, dissensões até com o próprio partido do dia. Seria, a certa medida, propor mecanismos de soluções viáveis para o bem-estar do povo. Obrigado. É isso que eu acho. Deixem também ficar os vossos comentários de forma rápida. Vamos ler.